Oi, estamos aqui mais uma vez. Eu sou a Fernanda Barros, conduzindo mais um podcast com vocês. Hoje meu convidado é o Dr. Marcelo Siquinel. Ele é médico, é pai, é atleta, empresário da Embrio e especialista em reprodução humana. Marcelo, eu sei que teu pai é pediatra e eu gostaria de saber o quanto, né, da vida profissional do teu pai impactou na tua escolha de ser realmente médico. Uhum. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você e já tinha acompanhado já, né, outras gravações, outros podcasts aí, já vi que realmente seria bem interessante essa conversa e trocar essas ideias, né, com o teu público, enfim. Então, na verdade, meu pai é pediatra, né, e é engraçado porque essa pergunta sempre me fazem, né? Se de repente meu pai de alguma forma influenciou a minha decisão em ir para medicina e era justamente o contrário. Porque meu pai era pediatra, trabalhava muito, e praticamente minha mãe que tocava o barco, né? Porque ele estava sempre no hospital, e plantão, e enfim, passando visita. Lembro que a gente saía sábados e ficava horas em frente aos hospitais, enquanto ele ia passar visita em todo o berçário dos hospitais, 2, 3 hospitais, às vezes por noite. Então eu sempre falava, até os 15 anos, eu falava, não, nunca quero saber de medicina. Eu falei, não, essa vida não é pra mim. Eu falei, pô, nunca tenho meu pai em volta, nunca tenho meu pai por perto. E, enfim, sempre fiquei com aquela ideia, né? E meu pai também nunca influenciou nem positivamente, nem negativamente, da parte dele, assim, ativamente, né? Era mais aquela coisa de tipo assim, não, é muito pesado e tal. Uhum. Mas daí com o passar do tempo, né? Quando foi chegando perto do vestibular, e no primeiro momento eu tava meio que em dúvida do que eu ia fazer de vestibular. Faltava uma semana para inscrição. Você tinha dúvida de qual área? Não sabia nem que área que eu ia fazer, mas achava a medicina interessante e falava, bom, vou tentar, a medicina é mais difícil, se eu não passar, ninguém vai me cobrar por não ter passado, né? Uhum. Imaginava eu. E daí passei no primeiro vestibular, daí pensei, bom, se eu começar e não gostar, eu paro e troco por um outro curso, né? Já que passei em medicina. E no final acabei me encantando com a medicina durante o curso. E não me imagino hoje, se eu tivesse ido para um outro caminho na vida, se eu seria tão realizado quanto eu sou hoje. Mas por incrível que pareça, não foi essa... Claro, talvez inconscientemente sim, né? Sim. Mas na prática ali, realmente eu decidi na última hora, mas nunca teve uma participação, né, ativa dele. Uhum. Mas foi bacana porque, graças a Deus, eu acabei escolhendo uma área, talvez por motivos diferentes, porque com 16 anos, quando eu entrei no vestibular, você não tem muito como escolher com 16 anos o que é da vida, né? Verdade. Então, mas por sorte, acabei escolhendo um caminho que hoje me realizou muito aí profissionalmente. Legal. E o que levou você a escolher a parte de reprodução humana? Então, na verdade, durante a faculdade, todo mundo tem aquela ideia de fazer cirurgia, né? E eu achava legal essa parte cirúrgica. Uhum. Aí no 6º ano de medicina, quando eu passei pelos estágios obrigatórios, passei pela ginecologia e obstetrícia, a ginecologia e obstetrícia é um estágio onde o 6º anista ele participa muito, você faz parto, você interage mais com as pacientes, né? Tem aquela emoção do parto, o nascimento, aquela energia toda, né? Que está relacionada ao nascimento de uma criança. E daí eu me encantei muito com a residência em ginecologia e obstetrícia, justamente pela parte da obstetrícia, por essa troca, né? Naquele momento do parto, enfim. E aí decidi fazer ginecologia e obstetrícia e durante, né, a trajetória da residência, acabei passando pelo estágio da reprodução humana e senti realmente um prazer muito grande, né, com relação a mesma sensação, vamos dizer assim, às vezes do nascimento de uma criança era quando você, de repente, num casal que não podia engravidar, você conseguia obter aquele beta positivo, né? Aquele teste de gravidez positivo. Então, para eles, eventualmente, já era uma coisa assim, enfim. E daí, justamente por me envolver com os dramas de cada casal e tal, eu falei, acho que eu posso colaborar mais nessa área. Aí acabei tendo um convite para ir para fora do país. Na época fiquei 1 ano fora, na Itália, porque no Brasil não tinha muitas áreas de formação naquela época em reprodução assistida, então você tinha que ir para fora do país mesmo para fazer. Hoje tem bons locais de formação no Brasil. E daí fui para fora, fiz essa formação fora, na Itália, fiquei 1 ano lá, em 1994. E, enfim, naquela época não tinha internet, não tinha telefone celular, estava começando a ter telefone celular, então a coisa era diferente. Mas, e voltando ao Brasil, daí comecei a trabalhar nessa área, e dali para frente foi
né, as coisas foram evoluindo, hoje é bem melhor de trabalhar. Né? Até falando disso, acredito que teve um divisor de águas aí, né, nessa parte dos avanços dentro da fertilização. E o que você considera hoje como grandes avanços e como que era antes? O que houve de diferença de métodos em relação, enfim, de êxito aí que você vê? Então, na época, né, só para ter uma ideia de resultado, né, eu lembro que eu fiquei nos dos grandes serviços da Europa na época, e eles comemoravam, assim, no final do ano, quando eles tinham 14%, 15% de taxa de sucesso, de média no ano. Isso era, nossa, na época era o máximo. Tipo, hoje a gente tem 60%, 70% de taxa de resultado em pacientes de bom prognóstico. Então a diferença foi muito grande. É claro que, como eu falei, naquela época a gente não tinha internet, a internet estava engatinhando ainda, né? Enfim, a gente tinha uma limitação com relação aos meios de cultura, né? Quer dizer, o entendimento de como o embrião se comportava no laboratório e as demandas, né, nutricionais dos embriões, né, em cultivo eram muito limitadas, né? A gente tinha, né, as limitações das incubadoras, né? Eram incubadoras mais mecânicas, né? Por exemplo, hoje as incubadoras são incubadoras de última geração, né? Só faltam falar, elas tem um controle rigoroso de todas as condições de cultivo. Então, você tem muito mais tecnologia envolvida no laboratório. Os meios de cultura hoje são meios de cultura de última geração. Antigamente, a gente transferia os embriões no segundo dia de evolução no laboratório, porque tinha-se medo de estender muito a vida do embrião no laboratório, porque você não tinha uma confiança no que você oferecia para esse embrião. Hoje, você deixa o embrião no laboratório até o 5º dia. Então, a gente transfere o embrião hoje em blastocisto, que é o momento que o embrião chega no útero. Né? O embrião ele chega no útero, ele passa 5 dias na trompa, né? Então o óvulo é fertilizado lá na trompa, e esse embrião permanece em divisão celular durante 5 dias, e ele chega no útero nessa fase chamada blastocisto. Que é a fase uma adequada. condição muito fisiológica, né? Exatamente. Então você chega mais perto do que a natureza faz, e faz bem feito há centenas de anos, né? E na época a gente tinha aquela coisa, não, transfere logo o embrião para meio que se livrar do embrião antes que de repente ele possa... O melhor lugar do embrião é o útero da mãe, né? Entendi. E hoje você questiona, tá, tudo bem, é o útero da mãe, mas em que momento? Né? Porque o embrião com 2 dias de evolução, ele não está no útero da mãe, ele está na trompa. Ele não é o lugar adequado para ele. Ele vai ser o lugar adequado quando ele estiver nessa fase. Então isso foi evoluindo muito, né? Então hoje os meios de cultura, né, houve um entendimento melhor, né, de como o embrião se comporta, e sabe que o embrião, por exemplo, até o 3º dia de evolução no laboratório, ele tem uma demanda nutricional muito mais limitada. Então, vamos dizer assim, até o 3º dia no laboratório, meio que o embrião vai no piloto automático. Ele vai consumindo os nutrientes que o óvulo fornece a ele e ele vai bem até o 3º dia. Então, dificilmente o embrião, né, um óvulo fertilizado, ele para de evoluir até o 3º dia. Entendi. Agora, do 3º dia até a fase de blastocisto, né, aí ele começa a ter uma demanda nutricional mais diferenciada. E aí que os meios de cultura de última geração viabilizam, né, que ele consiga chegar. Então, acho que essa mudança foi sensível. Né? A gente teve hoje, por exemplo, temos o advento das técnicas de congelamento. Então, as técnicas de congelamento fizeram uma revolução, né, na medicina reprodutiva. Porque antes também era uma questão que a gente sabia que congelar o embrião, como as técnicas eram muito, né, mais primárias, rudimentares, o índice de perda embrionária era muito grande, os embriões, né, não resistiam, sofriam muito pelo estresse do congelamento. Hoje, a ferramenta do congelamento é praticamente o dia a dia do laboratório. Diria que hoje... Né, nós transferimos 90% dos pacientes que eu faço transferências de embriões hoje são de embriões congelados. 10% são a fresco. Quando eu vou fazer uma receita, né, que está no computador de um embrião, de uma transferência a fresco, às vezes a data é de 3, 4 meses atrás, porque até a gente fala, nossa, esse é fresco e tal, porque realmente você tem, né, um sistema de congelamento que hoje possibilita um aproveitamento de 99,9% dos embriões, sem nenhum tipo de estresse para o embrião, possibilitando eventualmente o que a gente chama de taxa de acumulativa de gravidez muito melhor. Agora, recentemente, tinha uma paciente até que te pegou beta agora, por exemplo, já tive casos, né, semelhantes ao dela, inclusive, de pacientes que às vezes fazem uma fetiação in vitro e daquela leva, né, elas podem ter 3 filhos da mesma leva de embriões, só que não ao mesmo tempo. Então, essa foi o outro avanço da reprodução. O que aconteceu? Ainda hoje, né, você falar para todo mundo com relação à reprodução assistida, as pessoas falam, não, mas daí vem gêmeos, vem trigêmeos, vem quadrigêmeos, né? Por quê? Porque antes, né, como não se tinha um resultado tão bom, se transferiam mais embriões para poder chegar ao melhor resultado.
E eu lembro que na época que a gente fazia procedimento lá na Itália, era 4 embriões, 5 embriões, Cada né? vez. Aí conforme o resultado foi melhorando, foi se desacelerando, né, o número de embriões a serem transferidos para fugir da gravidez gemelar, que é uma gravidez de mais risco, né? Sim. Uma gravidez gemelar, trigêmeos, quadrigêmeos, então é uma gravidez que dificilmente chega até o final, né? Tem intercorrências com risco maior de hipertensão, diabetes gestacional, problemas de tireoide, parto prematuro, enfim, uma série de cenários que foram hoje, né, com o advento da melhora do resultado, a gente transfere um embrião só. E tem 4 vezes mais resultado que a gente tinha em 94, por exemplo. Que legal. Sem expor a mulher a essa condição de risco. E como a gente tem hoje a ferramenta do congelamento, então essa paciente, que a gente às vezes tinha medo de congelar, a gente transfere um e congela. Se ela não engravidar, no mês seguinte descongela mais um e transfere, descongela mais um e transfere. Ou se ela engravidar, ela pode voltar 2 anos depois, que nem essa que eu estava falando, que veio buscar o irmãozinho. Porque o embrião fica congelado e o tempo que ele fica congelado também não faz diferença para o embrião. Entendi. Né? Outro cenário que, né, mudou muito, principalmente para as mulheres que estão postergando a maternidade, que é um fato hoje, né? Houve uma mudança de comportamento social e as mulheres estão engravidando mais tarde. Então, o que acontece? Só que o ovário não entendeu que as mulheres mudaram de ideia, né? Que elas hoje estão indo para o mercado de trabalho, estão buscando a sua colocação profissional e isso está demandando um tempo, né, que leva as mulheres, infelizmente, a empurrarem a maternidade para próximo dos 40 anos. Só que o ovário continua funcionando exatamente como ele foi planejado pela natureza há centenas de anos. Então, basicamente, quando chega nessa faixa etária, os resultados já caem e mesmo as técnicas de reprodução assistida não conseguem, vamos dizer assim, eliminar o efeito do tempo, né, no resultado. Entendi. Então, cada vez mais as mulheres hoje têm recorrido ao congelamento de ovos, que é uma realidade. Minhas amigas várias Então, estão hoje, fazendo. as meninas eventualmente estão lá com 35 anos, não está casada, ou está casada, mas tem lá mestrado, doutorado, vai para fora do país e tal, elas já vêm e falam, quero congelar meus ovos. Para não se deparar com uma situação de infertilidade aos 42, 43 e já não ter mais como voltar no tempo. Então, isso foi um grande avanço também, porque isso deu autonomia à mulher de controlar o momento que ela quer ter filho. Que antes ela ficava refém, preciso ter filho, o tempo tá passando, e daqui a pouco eu não vou conseguir, né? Mas eu não encontrei ninguém, e agora o que vai acontecer? Então elas já têm essa autonomia de poder escolher quando elas querem ter o seu filho sem esse peso, né? Eu vejo no consultório, nos últimos 2 meses eu fiz 3 diagnósticos de mulheres entre 30 a 35 anos que entraram no climatério. Eu acredito que isso deve ser muito mais estatístico e grande lá no teu consultório. O que você diria, o que você, enfim, como médico, observa que é como causa desse climatério mais precoce, ou enfim, até da infertilidade? Quais são as causas que você julgaria principais para a infertilidade? Então, na verdade é uma incógnita, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas alguma coisa muito errada está sendo, né? A gente está fazendo, né? Que está repercutindo diretamente aí, né? Com certeza relacionado a condições e hábitos de vida, né? E isso, de certa forma, está repercutindo negativamente, tanto para a fertilidade masculina quanto feminina, né? Então, a gente tem cada vez mais... Eu lembro que, enfim, eu estou com 32 anos de formado. No começo, lá atrás, né, quando eu comecei a trabalhar com isso, aparecia, por exemplo, menopausa precoce no consultório, uma paciente que nem esse cenário que você descreveu, aparecia a cada 6 meses uma no consultório, entendeu? Hoje, já tem uma 2 por semana. Que chegam, ou não em situação, às vezes, né, já em menopausa, né, precoce, mas já numa situação onde a reserva de ovos está muito baixa. Então, de duas uma, né? A gente imagina que as mulheres estão nascendo com menos ovos, porque se imagina o cenário, né, que sabe-se, né, é que o normal seria uma mulher nascer com mais ou menos 1,5 milhão de ovos. Então, a hora que ela nasce, a natureza dá para ela 1,5 milhão de ovos. Quando ela chega perto dos 12, 13 anos de idade, quando tem a primeira menstruação, essa quantidade já cai para uns 300, 400 mil óvulos. A partir dali, ela vai queimando os seus ovos de maneira acelerada. Então, calcula-se que uma mulher ovule a vida inteira, se ela não usar anticoncepcional, 800 óvulos. Você fala, tá, mas onde é que foi parar o resto? Eram 350 mil, porque a queima é muito mais acelerada do que aquele óvulo que sai do ovário. O anticoncepcional, que se imaginava que ele poderia ser um economizador de ovos, não, eu usei 10 anos de pílula, fiquei 10 anos sem ovular, então eu vou entrar 10 anos mais tarde da menopausa. Isso não se refletiu. Então o anticoncepcional ele só evita que um óvulo saia do ovário. Mas a queima de ovos é inevitável todo mês. Muitas vezes o contrário, né, doutora? A gente vê que o uso crônico do anticoncepcional, inclusive, faz atrofia, né, do ovário. A gente sabe que até com relação à atrofia é interessante, né? Porque a imagem ecográfica dos ovários, quando você toma muito tempo de anticoncepcional,
ela é de um ovário às vezes mais atrófico, pequeno, ovário sem muito folículo. Mas agora no Congresso Europeu que teve agora, inclusive, mostraram os trabalhos que a imagem não traduz a reserva reduzida. Então se imaginava que ele poderia levar uma hipofunção, um aumento, né, uma queima mais rápida de reserva. O meu ovário está pequeno, eu estou perdendo ovos. Não, o aspecto dele fica. Mas em relação à função? Função ovariana, às vezes quando depende... Quando você tira esse anticoncepcional de longas décadas usando, não tem algum prejuízo na prática? Na verdade, assim, depende de quanto tempo, como esse cérebro vai entender essa retirada do anticoncepcional. Mas teoricamente... É muito individual, então. Exatamente. Mas, por exemplo, tem paciente que às vezes faz o que a gente chama de amenorreia pós-pílula, né? Onde ela tira o anticoncepcional e simplesmente a menstruação dela demora para voltar a vir, porque até o circuito entender que tem que voltar a funcionar demora, né? Mas, em termos de respostas, tem paciente que esquece um comprimido e já engravida naquele mês. Então, às vezes, depende um pouco da fertilidade individual de cada um. Perfeito. Né? Mas... Então, uma mulher que recebe um diagnóstico de climatério, ela ainda tem chance de ter um filho? Então, depende muito da reserva, né? Então, hoje existe um marcador, né, que é bem importante, talvez até você... Antimileriano? O antimileriano. Que você, com certeza, deva ter acesso a solicitar para as suas pacientes. Mas o antimileriano, a gente vem batalhando muito junto aos ginecologistas, né, para que isso entre na rotina ginecológica. Perfeito. Né? Por quê? Porque vocês já pedem, né, na área de vocês. Sim. Mas às vezes o ginecologista não pede. Às vezes é um antimileriano que pode dar o alerta de uma paciente que tem uma condição de risco. Então a paciente chegou no consultório, tem lá 22 anos, aí você faz o histórico dela. E daí ela fala que a mãe dela entrou na menopausa com 35 anos. Essa é uma menina que você tem que ficar em cima dela, porque ela tem grande chance de ir por esse caminho. Perfeito. Um dos marcadores, inclusive ontem atendi uma paciente nesse cenário, é o antimileriano. Então ela teve uma irmã que entrou na menopausa cedo, ela começou há uns 2 anos a já avaliar, tem 32 anos. Há 2 anos atrás ela fez o antimileriano, 31 anos na verdade. Há 2 anos atrás ela fez o primeiro antimileriano dela, teoricamente ela teria que ter acima de 1,4, estava com 2,47, tudo bem. Ano passado ela fez, baixou para 2. Ela fez esse ano, baixou para 1. Uau. Já começou a congelar. Né? Quer dizer, já começou a congelar, já fez um primeiro congelamento, teve 5 ovos congelados. Nesse cenário de faixa etária dela, ela fazia um congelamento numa estimulação de mais de 15, 20. Você já vê que ela já tem um prejuízo. Mas como ela estava antenada a essa condição, essa tendência que talvez ela pudesse ter, ela já está indo para um segundo ou talvez um terceiro congelamento para juntar, né, uma quantidade maior de ovos. Né? Mas se ela não tivesse o alerta do antimileriano, talvez ela ia se deparar nesse cenário de já a menstruação não vem mais, vai ver, já está na menopausa. Porque a partir do momento que a menopausa está instalada, ou seja, acabou a reserva, aí você não tem o que fazer. Sim, perfeito. Bom, então sempre a gente enfatiza a prevenção e o planejamento como algo fundamental, sim, né? Sim. Como que você enxerga, inclusive, dentro da prevenção, a importância da nutrologia no sucesso, né, do que você tem de deficiência nos teus tratamentos? Então, até na linha da outra pergunta que você tinha falado, né? Quer dizer, o que a gente está fazendo de errado? Porque a infertilidade está aumentando, as mulheres estão nascendo com menos óvulos, mas muitas dessas mulheres nascem com o número de óvulos normais, como eu falei. Só que algo durante a vida delas vai acelerando essa queima. Agora, o que está acelerando a queima de óvulos? A gente sabe que uma das grandes causas de menopausa precoce é uma agressão imunológica. Ou seja, por fatores desconhecidos, o sistema imunológico de algumas mulheres está se voltando contra os óvulos dela. A gente se pega direto com certeza isso, são os pacientes com hipotireoidismo. Quer dizer, por algum motivo, as mulheres simplesmente começaram a desenvolver anticorpos contra a tireoide, começam a ter uma agressão à tireoide e se tornam, né, deficientes nos hormônios da tireoide, tem que ficar repondo hormônio. Só que a questão, repor hormônio da tireoide é fácil. Você dá hormônio, você repõe o que faltou. Agora, quando você perde os ovos, não tem reposição. Né? Então, no caso, as doenças imunológicas, elas andam de mãos dadas, né? Eu sempre falo. Você tem uma doença, tem o hipotireoidismo, fique esperto. Talvez você tenha uma endometriose, talvez pode ter menopausa precoce. Quer dizer, elas andam meio de mãos dadas. Agora, o que está desequilibrando o sistema imunológico, que é um ponto de interrogação. Mas, com certeza, condições de hábitos de vida estão relacionados a isso. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Hoje, né, você, né, sabe mais do que eu, né, hoje, né, a gente trabalha muito próximo, né, da área, né, da tua área, porque para nós é importante essa base nutricional adequada para as pacientes. Porque as pacientes chegam, por exemplo, ao fator masculino, né? Antigamente, sempre jogava para cima da mulher a culpa da infertilidade, a taxa de abortamento. Hoje sabe-se que o papel masculino é totalmente relevante.
Hoje a gente sabe que, né, o estresse oxidativo, né, que os homens passam levam ao aumento da fragmentação do DNA do espermatozoide. Ou seja, o DNA, né, que é a carga genética que o espermatozoide carrega ali, é como se fosse um novelo de lã, todo emboladinho, porque ele tem que caber dentro do espermatozoide. Então ele é todo compacto. Quando passa pelo epidídimo, na fase final de formação do espermatozoide, o estresse oxidativo, que pode ser por obesidade, sedentarismo, cigarro, álcool, enfim, alimentações equivocadas, etc., gera um estresse oxidativo e daí esse DNA é fragmentado. Então, como você pegar um prato de espaguete e eu cortar com garfo e faca, picotar esse material genético. Se esse espermatozoide, que aparentemente tem a mesma cara do espermatozoide normal, que você não consegue olhar para o espermatozoide e saber, ó, esse é fragmentado e esse não é, se aquele DNA fragmentado entra no óvulo, o óvulo não vai conseguir fazer milagre. Ele vai pegar um material genético comprometido e provavelmente ele vai produzir um embrião de má qualidade, geneticamente comprometido. Então hoje uma das taxas de abortamento, que antes se imaginava que era por uma questão do óvulo, sabe-se que grande parte é por causa do espermatozoide. Aí entram, né, as vitaminas antioxidantes, né, que você obviamente conhece mais do que eu nessa área, né, mas justamente para tentar contrabalancear algo que de repente pode estar atrapalhando. Eu ia te perguntar, eu ia falar que existe essa coisa, essa dito popular, assim, essa cultura popular de achar que somente a mulher tinha, a saúde da mulher tinha impacto e relevância, né, no sucesso. Então você acabou de responder. Existe alguma idade limítrofe para a mulher e para o homem que você julgaria, assim, importante de falar? Então, na verdade, no caso da mulher, né, se ela tem um planejamento, né, de fertilidade a partir para mais dos 40 anos, o ideal é ela fazer congelamento. Porque a taxa de fertilidade ela vai caindo rapidamente. O que seria ideal? Se fosse o ideal, abaixo de 35 anos, né? Mas isso não é mais a realidade nossa. Né? Então, abaixo de 35? Abaixo de 35 anos seria o melhor cenário. A partir de 37, a fertilidade das mulheres ela é mais ou menos de 20% ao mês até os 35 anos. Então, se uma mulher começar a tentar engravidar, ovulando, semi-normal, trompas abertas, sem endometriose, tudo perfeito. E ela mantiver a relação desprotegida, a chance dela engravidar é de 20% naquele ciclo. Essa chance, ao final de um ano, chega a 85%. Chegou a 37 anos, a fertilidade já cai para 15%. 39 cai para 10%. 41 já cai para 5%. E ela vai caindo rápido. E o grande problema com relação à queda da fertilidade, uma das grandes causas, é a questão genética. Como os ovos vão perdendo o potencial de formar embriões normais geneticamente, é o que leva as mulheres a terem menos resultado. Entendi. Por isso que hoje, também indo na linha dos avanços, né, um dos grandes avanços que a gente tem hoje na medicina reprodutiva é a possibilidade da análise genética dos embriões de laboratório. Porque hoje, antes, a gente transferia os embriões pelo aspecto, né, pela classificação deles, né, os que tinham mais ou menos potencial de implantar pelo seu desenvolvimento durante o laboratório, dentro do laboratório. Hoje você já consegue, além de saber se o embrião tem um potencial bom visualmente falando, mas você consegue analisar se aquele embrião é geneticamente saudável. Entendi. Se ele é 46XX ou XY. E como a gente tem feito mais... cada vez mais os exames genéticos, né, principalmente pacientes acima de 37, 38 anos, onde a indicação é mais precisa, né, é mais indicado, a quantidade de pacientes que eventualmente não têm embriões para transferência, porque são todos comprometidos geneticamente, é muito alta. Só essa semana eu peguei uma paciente de 39 anos, 4 embriões biopsiados, bons embriões, todos alterados. Ontem peguei uma outra paciente, 3 embriões de bom potencial, todos alterados geneticamente. Ou seja, antigamente, né, não muito tempo atrás, você ia ficar transferindo embrião que não ia dar certo. Entendi. Aí transfere embrião, não engravidou. Transfere outro, não engravidou. Puxa, mas por que não engravidou? É claro que a mulher tem a tendência de trazer para ela essa culpa, que não é dela. Sim. Né? Não, meu útero não presta, eu não consigo segurar, meu endométrio tá ruim, eu fiz alguma coisa que não deu certo, eu devia ter ficado mais tempo deitada. Ela começa a trazer uma responsabilidade que não é dela. E no final a culpa é o embrião que era ruim. Entendi. Né? Então quando você consegue selecionar o embrião que é geneticamente normal, a taxa até chegar, né, o tempo até chegar a essa gravidez saudável, ele é muito mais curto. Então você pega lá 4 embriões, você já sabe qual é o normal, você já elimina aqueles que são alterados. Então não existe um limite, mas fica cada vez mais difícil de você conseguir, né, identificar um embrião normal. Por exemplo, acima de 43, 45, 43, 44 anos, a perspectiva de embriões normais no laboratório é de mais ou menos 10%. Então eu teria que ter 10 embriões formados numa paciente de 43 anos para ter um normal. Só que geralmente as pacientes que chegam nessa faixa etária, elas já não têm mais uma condição de óvulos, de reserva, que me viabilizem conseguir tantos embriões. Sim. Então, fizeram um trabalho até nos Estados Unidos, tentando demonstrar
qual seria o limite, né? Quer dizer, até quantos anos uma mulher poderia fazer uma fertilização in vitro? Né? Quando que você pode dizer, não dá para você mais? E a partir de 45 anos, eles fizeram um levantamento, o FDA deles lá fez um levantamento, né? O CDC, na verdade, Controle Americano de Doenças, para saber qual era o limite máximo. E o limite máximo que eles consideraram foi 45 anos. A partir de 46 anos, não foi identificado gestação viável em pacientes com mais de 46 anos. Entendi. Porque ou elas não conseguiam obter embriões, ou os embriões não eram normais geneticamente. Entendi. E mesmo aos 45, já com uma taxa de gravidez que chegava a 1,7. Né? Então, né, hoje a gente já chega para as pacientes acima de 43 e fala, olha, talvez seja uma melhor opção para você trabalhar com ovos doados. Porque se ela eventualmente não fez esse pé de meia dos seus ovos, né, esse congelamento quando ela era mais nova, ela vai se deparar, talvez, infelizmente, com a possibilidade de engravidar, porque o útero não perde o potencial da gestação, mas ela vai ter que trabalhar com ovos doados. Se a ovo doação é uma opção para aquele casal, tudo bem. Mas para alguns casais gera um certo desconforto imaginar que ela não tem mais como engravidar dos seus próprios ovos. Né? Entendi. Então, isso seria talvez uma contraindicação para fertilidade? O que seria uma contraindicação para fertilidade? Não que seria uma contraindicação, né? Seria uma limitação. A gente coloca para as pacientes, né? Explico, né? O cenário ruim, né? Tem paciente que fala, não, doutor Marcelo, eu sei que o meu resultado é muito ruim, mas eu quero tentar pelo menos uma vez para eu ficar em paz com o meu coração. Então, às vezes, até a indicação pode ser a paciente tentar, né? Pode ser que ela esteja naquele 1% que vai engravidar, mas o importante, acho que do médico é dar clareza para ela do que ela vai enfrentar, né? Mas às vezes a pessoa precisa passar por aquele momento para ela falar, não, eu tentei. Eu cheguei ao meu limite, eu fiz tudo que eu podia, o que a medicina oferecia eu tive de melhor e infelizmente não dependeu de mim, né? Mas contraindicação, aí teriam as contraindicações basicamente com relação à saúde, né? Então, por exemplo, às vezes você tem de repente uma pessoa que tem lá uma doença que a gravidez incorreria num risco de saúde para ela, né? Quer dizer, poderia colocá-la em risco de vida. Entendi. Aí, nesse caso, ela poderia até engravidar, mas às vezes talvez tivesse que recorrer a um útero solidário, a uma pessoa gestar para ela, né? Então, são cenários muito particulares, assim, né? A paciente fez uma esterectomia, mas ela tem ovários, então ela pode colher os ovos que sobraram e colocar no útero da irmã, né? Então, você pode ter esse tipo de cenário. Mas contraindicação seria mais a questão de risco de vida para a paciente, a gestação em si. Entendeu? Entendi. Em relação à questão da escolha de sexo do futuro filho, como que fica essa parte ética? Existe mal visto? Como é? Então, hoje, como a gente tem feito bastante análise genética, né? Então, diria que hoje 80% dos nossos pacientes ali, né, basicamente são com análise genética. Então, elas procuram justamente otimizar o resultado delas, né, tentando eliminar. A análise genética ela é indicada acima de 40 anos, sempre. Entre 35 e 40 anos é uma excelente indicação. Abaixo de 35 anos, o risco genético é muito baixo. Então, a gente já não indica. Mas tem pacientes que com 30 anos querem fazer análise genética dos seus embriões. Quando você faz uma análise genética, né, então a gente vai saber se o embrião ele é competente geneticamente. Né, nós temos 23 pares de cromossomo, né, então nós temos que ter 46 cromossomos, XX ou XY. Então, esse tipo de análise vai dizer se não tem síndrome de Down, Klinefelter, Patot, Edwards, trissomias, monossomias. E a técnica também vai revelar o par sexual. Porque é o par mais afetado. Por exemplo, síndrome de Turner é no par sexual, Klinefelter é par sexual, né, a superfêmea, XXX é par sexual. Então tem várias, né, situações que o par sexual é o mais afetado. Então é obrigatório no exame de genética você ter acesso a isso. Certo. Mas o CRM não coloca a possibilidade da escolha de sexo nos procedimentos. Por exemplo, a pessoa não pode fazer um procedimento, eu vou fazer uma fertilização in vitro porque eu quero ter um menino e esse é o meu objetivo. Daí ela faz, descobre que só teve menina, então joga fora as meninas porque eu vou tentar de novo porque eu quero só homem, não quero menina. Não dá, né? Quer dizer, não é permitido. Claro, quando você tem, né, o procedimento e você descobre o sexo, a gente sempre orienta o casal, né, porque os embriões, quando eles são produzidos, né, eles recebem uma nota, que é em letras, né? A A são os melhores. A B, A C, BA, BB, BC, CA, CB, CC. A são os melhores, CC são os mais pobrinhos. Essa classificação ela não tem nenhuma relação com a genética. Então, por exemplo, posso ter um embrião A top de linha, lindo, maravilhoso, organizado, com bastante célula, ele pode ser geneticamente comprometido. Como posso ter um embrião CC, com pouca célula, mais carequinha, pobrinho, né? Em termos de classificação, mas ser um embrião geneticamente saudável. Então, quando a gente faz uma análise genética, né, a gente vai saber quais, às vezes eu tenho 5 embriões, descubro que 2 são normais. Então, sempre a preferência que a gente coloca para o casal é, vamos transferir o de melhor classificação, porque a busca é pelo melhor resultado, independente do sexo.
né? Claro, se você tem um empate técnico, tem 2 embriões rigorosamente com a mesma classificação, os dois são AA, né? Um menino e uma menina, né? A gente transfere um só, porque a gente não busca hoje a gemelaridade, a gente foge dela, né? Justamente porque não tem esse objetivo na reprodução humana também, né? Então, às vezes, deixa a critério do casal, se tiver essa opção, de que ele possa, às vezes, de repente eu vou priorizar um menino ou uma menina, né? Mas desde que você tenha empate técnico. Agora, se você, de repente, tiver um embrião que está à frente em termos de potencial, supostamente aquele embrião deveria ser escolhido para transferência. Você falou um pouquinho sobre a genética, né? O quanto é usada e o quanto isso realmente fez um divisor de águas na eficiência, né? Dos resultados. Existe alguma possibilidade dentro dessa análise genética de fazer uma pré-diagnóstico de autismo, de tendência a autismo? Então, essa é uma ótima pergunta, porque a gente recebe muito no consultório essa demanda, né? Então, claro, a incidência de autismo aumentou muito, né? E ninguém sabe exatamente por que ela está acontecendo nessa proporção, né? Antes já tentou se linkar eventualmente aos procedimentos de reprodução humana, que de repente poderiam aumentar esse risco, mas o risco é potencial geral, né? O mundo está vivendo eventualmente um aumento potencial da questão do autismo. Tem eventualmente a questão do subdiagnóstico no passado, né? Talvez alguns casos não eram diagnosticados e hoje se sabe mais sobre isso. Mas infelizmente a genética ela não consegue identificar, né? A análise genética do embrião um marcador que possa dizer qual criança vai ter ou não autismo. Porque ele não tem um marcador genético específico que possa dizer, esse gene aqui é ligado ao autismo, então essa criança vai ter, essa não vai ter. Até porque a gente sabe que talvez muito do autismo, né, e você tem mais vivência até nisso, se aventa muito que ele pode ser relacionado a condições de hábitos de vida, né? Quer dizer, então talvez a condição do autismo pode ser uma alteração de um gene intraútero. Ou seja, as condições de hábitos de vida daquela mãe durante a gestação pode, naquele momento de diferenciação do cérebro daquela criança, ter um efeito de estresse epigenético ali e aquilo desencadear. Ou seja, a criança tem um cariótipo normal, geneticamente ela é normal, mas na hora de formar eventualmente o cérebro, talvez essa condição pode ter acontecido. Hoje, por exemplo, a gente está exposto a acidulante, conservante, corante, né, uma série de alimentos inflamatórios, né, enfim, ondas eletromagnéticas, celular no bolso, Wi-Fi, né, quer dizer, o quanto isso está afetando as mulheres que estão grávidas, né, e talvez esse ambiente, né, externo possa estar interferindo até nessa formação intraútero dessas crianças, né? Sim. Mas você que lida mais com essa parte, vê o quanto os agentes inflamatórios que a gente está exposto, né, tem influenciado, né, na saúde das pessoas. O que a gente sabe é que as doenças crônicas, elas têm como berço, a base, é a causa que é a inflamação, né? Então, a inflamação não é fácil de ser corrigida, mas ela é possível. E isso confunde muito a cabeça das pessoas em relação a ser saudável ou ter uma ausência de doença, né? Então, às vezes você pergunta para a pessoa, você tem alguma doença? A pessoa, não tenho. Mas não necessariamente isso é sinônimo de ser saudável, né? Muitas vezes eu falo que as pessoas elas estão borbulhando, elas estão transbordando de inflamação, né? Então, certamente a inflamação, ela tem um impacto grande aí em relação à prevenção e, enfim, até desenvolvimento e aparecimento de tantas doenças e desordens que a gente tem visto a nível mundo, né? E é interessante que a gente percebe, por exemplo, a endometriose, né? A endometriose é uma doença que está cada vez mais, né, atual, né? É uma das grandes causas hoje de infertilidade. E ela é uma doença inflamatória. Sim. E a gente percebe claramente, às vezes, que a gente remete as pacientes com endometriose para, né, o campo da nutrologia, né, da medicina integrativa e nutricional. E a gente percebe que, às vezes, as mudanças alimentares já, por si só, já melhoram o quadro clínico da paciente. Então, aquela paciente que, de repente, morre de dor, sofre de dor a cada ciclo menstrual, ela fica de cama com medicação injetável, de repente, ela fazendo uma recomposição alimentar, né, tirando glúten e outros que vocês sabem melhor que eu, né, a gente percebe nitidamente quando a paciente volta para o consultório, ela fala, olha, eu fui numa médica que está me dando um suporte na parte nutricional e meus sintomas melhoraram 90%, entendeu? Aí você vê o quanto uma questão nutricional, às vezes, pode estar repercutindo num impacto inflamatório, né? Carências de vitaminas, né? Porque, basicamente, um quadro inflamatório intestinal também prejudica, né, a absorção de várias vitaminas. Então, às vezes, a carência de vitamina está relacionada a uma alimentação que não está permitindo aquela absorção adequada. Exato. Então, sintope, às vezes, de suplementos, mas que, de repente, não são absorvidos porque o intestino não está preparado nem para absorver, né? Eu falo para paciente assim, você tem que encarar o teu corpo como um carro
que você tem que dar um bom combustível, você tem que dar um bom óleo, você tem que deixar a manutenção em dia, né? Então, com essa analogia, a nutrição, ela é equivalente à questão de óleo, de combustível. Então, não tem como você dar condições para você ter uma boa performance se você não dá condições para que essa polia gire, né? Isso quem faz realmente são hábitos de vida, né? Sim. Voltando para aspectos pessoais, assim, da tua, né, da tua rotina e dos teus hábitos. Como que é a sua rotina? Porque eu sei que tu é atleta, né? Tento, né? Quando dá tempo. Como que é assim, a tua rotina de autocuidado, de saúde, alimentação? E você é triatleta, Marcelo? Me inventei nessas histórias ali. Mas o que você faz para dar conta do teu ritmo? Na verdade, é culpa da minha mulher, porque na verdade ela tinha... Não, a gente sempre foi de fazer atividade física. É bom que lá em casa a gente sempre teve, né? A Marília também sempre teve essa veia de ir atrás, atividade física, né? Enfim. E a Marília tinha um personal, né? Eu sempre fiz, mas fiz mais academia e fiz esporte a vida inteira, futebol, surfava e outros esportes. E a Marília tinha um personal que tem vamos dizer assim, a linha dele é mais ser triatleta. Ele também é personal de academia normal, né? Enfim. Mas ele tem, né, um grupo de treino de triatleta. E daí, na época, a gente mudou para o apartamento, que tinha ali uma academia bacana e tal, e eu já estava indo um pouco para academia, daí a Marília começou a malhar no prédio, falou, por que você não pega meu personal, começa a treinar com ele aqui em casa, mais fácil. Eu comecei a treinar, e, enfim, nessa história de treino, ele falou, por que você não vai para a linha, você tem perfil, por que você não tenta ser triatleta? Eu falei, não, coisa meio longe, triatleta, sempre uma coisa meio distante, assim. Ele falou, não, mas vai que você tem perfil e tal. Daí começou a me convencer, tem piscina no prédio, então a gente vai vamos trocar, em vez de musculação, vamos fazer um dia a gente vai sair para pedalar, um dia a gente vai sair para nadar, daí começou a acrescentar e fui estimulando. Daí eu fiz a minha primeira prova o ano passado, ia fazer na pandemia. Aí bem quando eu ia fazer, estava treinando, estava pronto, veio a pandemia, cancelaram a prova, e daí ficou sem prova. Aí fiz a primeira prova no passado, daí já me apaixonei, porque realmente a energia ali é muito legal. Eu ia falar, vira um vício, um bom vício. Né? É meio complicado, porque vira um vício mesmo. A mulher que o diga, né? Porque às vezes você tem que... Porque daí quando você vai chegando perto da prova, daí é treino todo dia, né? Um dia você pedala, um dia você corre, você tem que nadar, você tem que encaixar todos os treinos na semana, ainda tem que trabalhar, tem que dar conta da família, e daí a coisa começa a ficar meio complicada. E então daí acabei tendo isso. Então eu sempre, quando chega perto da prova, geralmente eu gosto de fazer o SESC, que é uma prova bem bacana, nível nacional bacana, assim, bem legal, bem familiar. Aqui em Caiobá é mais fácil também. Então eu sempre procuro, quando chega perto da prova ali, já alguns meses antes, eu intensifico os treinos, né? Legal. Aí tento conciliar com o meu trabalho, vou pedalar 6 horas da manhã, daí vou nadar 10 horas da noite, então tu vai fazendo umas coisas meio loucas assim, aí depois que passa a prova eu dou uma desacelerada. Entendi. Eu faço só uma manutenção básica durante o ano para não chegar tão esgotado, tão parado no final do ano, né? Mas é bacana, é uma vibe legal. Últimas 2 provas, meus filhos atravessaram a linha de chegada, e eu acho que além assim, que eu e a Marília tem o mesmo pensamento, né? Além da questão da saúde para você, né? E você tá cuidando da tua, né? Enfim, da tua... Programando, planejando, que você tá na questão de saúde pessoal, eu acho que o exemplo para as crianças é muito importante. Com certeza. Né? Quer dizer, nas 2 provas que eu passei, cheguei ali, uma toda arrebentada ali, mas passei a linha de chegada com os 2 no colo, né? Enfim, então, eles visualizarem isso, né? A Marília saindo para academia, eu indo correr, então eles vivem isso como para eles é uma coisa normal. E a gente sabe que as crianças são muito mais do que você... né, o espelhamento do que você faz, do que você fala, né? Se você de repente é obeso, sedentário, e fala, vá fazer atividade física, teu filho não vai fazer. Sim. Agora, se ele vê você de repente empenhado, exemplo, né? Você ali, a gente teve uma prova agora da Unimed que foi bem bacana, porque meu pai também tem esse hábito, talvez a gente tenha toda a minha família tem essa veia também por causa disso. Meu pai corre e sempre fez esporte a vida inteira. Desde que eu era pequeno, eu me lembrava do meu pai correndo na praia e tal. E meu pai vai fazer 80 anos agora. Uau. E teve a prova da Unimed de corrida, né, que foi os 10 quilômetros, tem 5 e 10 quilômetros. E ele faz ainda as corridinhas dele na academia, e eu falei pra ele, pai, vou te inscrever na prova da Unimed. Que legal. Daí ele falou, não vou nem a pau, e não sei o quê, porque não dão. Eu falei, não, eu fui lá e fiz a inscrição dele, sem ele querer, e daí a gente foi pra prova. Daí ele ficou meio não, mas agora como é que eu vou fazer? Porque eu não sei se vou acabar, eu vou correr, eu vou andar. Bom, resumindo a história, a gente foi pra prova,
Ele ficou em primeiro na categoria dele. Olha! A partir dos 65 ele ficou em primeiro. Que lindo! Nos 5 quilômetros e tal. E daí foi legal, porque eu atravessei a linha de chegada com meu filho. Que legal! E já na sequência meu pai chegou. Eu fechei os 10 e ele tava fechando os 5. Daí meu filho atravessou com ele a linha de chegada, né? Então foi bacana. Fizeram até uma reportagem na Unimed lá. Que legal! Com relação ao evento, porque ele era médico, era o mais velho da prova. E ainda ficou em primeiro na categoria dele, né? Então foi muito bacana, assim, essa... Que legal. Então acho que esse espelhamento das crianças é legal. Né? Com certeza. A família a gente sabe que é um alicerce, né? Sim. Eu já tô sabendo que a tua esposa é teu alicerce, teu braço direito e esquerdo, né? Quem segura todas as pontas. Ela, a coisa não anda, né? Mas Não, e é isso. Eu acho que assim, acho que é importante... Claro, o casamento é parceria, né? Enfim, a gente tem que ter um bom relacionamento. Com o filho ainda, claro que potencializa ainda a mais, eventualmente, todas as dificuldades, né? Porque você tem 2 crianças para dar conta, educação e tudo. E para mim, eu fico muito confortável hoje de poder focar muito no meu trabalho, porque eu sei que eu tenho a Maria em casa. Sem dúvida. Eu falei para ela já várias vezes, se ela não tivesse lá, ia ser um desastre. Porque quando ela não tá, já fico desesperado. Porque daí, né, quer dizer, não desesperado, a gente se vira, né? Sim. Mas é claro que não é como ela faz, né? Sim. Mas eu digo, né, quer dizer, as crianças demandam, ela sabe o jeitinho de arrumar as coisas das crianças, ela sabe o jeitinho de, né, enfim, de lidar com cada um, comigo também. Então, é importante você saber que você está trabalhando e tem alguém zelando pelo teu lar, zelando pela saúde dos teus filhos, né? Reunião na escola de um, reunião na escola de outro. Enfim, a demanda é muito grande, né? Tu tem 2 meninos. 2 meninos. Depois que tu teve filho, mudou alguma coisa na tua área? Ah, sim. Eu acho que... A tua percepção como profissional? Eu acho que a percepção da reprodução humana, para mim, foi outra, né? Porque assim, antes eu, né, era solteiro, tal, sempre fui de estudar e gostava de me aprofundar e sempre teve um lado humano, né, muito grande. Eu gosto de ajudar o próximo, eu me envolvo com meus pacientes, eu fico ali, né, quebrando a cabeça para de repente fazer o melhor e tal. Me cobro muito em fazer o melhor, né? Às vezes o melhor que você faz pode não se traduzir no que você gostaria que fosse, mas você tem que saber que você fez tudo o que você podia, né? Pelo menos é assim que eu penso. Com certeza. E nesse caso, eu tinha uma visão, às vezes, mais técnica, ao lado humano, que eu sempre tive, mas uma visão técnica né, do cenário da infertilidade como uma entidade, uma doença, né? Mas após você ter filho, né? Você saber o que é ter filhos. Hoje, vou dizer que a minha visão mudou completamente, né? Porque eu vejo o quanto é bom ter filhos, o quanto é legal você deixar alguém, né, que você possa seguir o teu legado, alguém que você possa ajudar a crescer, a ser uma boa pessoa para o mundo, né? Quer dizer, o que você vai deixar para o mundo, entende? Então, hoje, né, não que eu me empenhe mais, porque nunca faltou empenho da minha parte, Sim. mas hoje talvez eu sofra mais quando eu vejo um resultado negativo, porque eu sei o quanto representa para aquele casal aquela impossibilidade de ter uma família, né? E eu acho que a visão hoje, para mim, é totalmente diferente do que eu tinha no passado, e acho que isso me ajudou muito, né? Em me colocar no lugar do outro, né? Enfim, e querer que todo mundo passe, né, pelo que eu passei, pela mudança que eu passei, pela mudança de percepção de mundo, né? Sim, enfim. mesmo. É uma coisa diferente. Você fica pensando no que você vai deixar no mundo, né? Sim. E quando você não tem filho, beleza, você vai embora. Agora, o que você vai deixar para os teus filhos, né? Que planeta você vai deixar? Verdade. Você começa a se preocupar mais com o meio ambiente, né, com o lixo, né, que você vai guardar o lixo, em deixar bons seres humanos, né, para o planeta. Quer dizer, o que eu vou acrescentar, o que vai ficar. Então, eu acho que a visão de mundo muda completamente, né? Então, a hora que você pega no colo ali, né, no primeiro momento ali, eu senti que parece que tem uma reação química na hora ali que parece que dá um choque ali, você na hora vira o chip de um jeito que você não sabe como, mas dali para frente você não é mais a mesma pessoa, né? Dentro do teu sucesso na condução dos seus pacientes, o que você enxerga, assim, identifica como um diferencial no seu tratamento? Então, acho que esse lado humano, né? Eu acho que assim, eu tenho um sócio, né? O César Cornel, que é além de ser um baita profissional, um amigo de longa data, a gente tá junto há muito tempo. O César é um pouco mais velho que eu, ele tem 9 anos a mais que eu tô com 54, ele fez 63 agora. Mas a gente sempre teve uma percepção da medicina muito parecida. Entendi. Então, o que a gente sempre prezou no Embrio, né, como atendimento, é a qualidade.
a qualidade, o acolhimento, né, o atendimento de maneira humana das pacientes que nos procuram. Nunca a gente viu uma paciente como número, né, como um cifrão, né, mais uma. Sempre a gente teve um cuidado muito especial, e isso desde a moça que serve o cafezinho até a administradora, a secretária, todas. Quem não tem esse perfil não trabalha com a gente, né, porque a gente sabe o que significa para esses casais isso. Então a gente nunca economizou dinheiro, tempo para poder, né, dar o melhor em termos de tecnologia, em termos de... Mas acho que o lado humano, né, é o que a gente mais preza. Então, às vezes a gente, né, às vezes publica alguma coisa na internet, Instagram, enfim, e é bacana de ver que às vezes tem pacientes que passaram pela gente, porque a gente está falando né, de uma taxa de sucesso que não é 100%. Então, infelizmente ali, né, conforme a faixa etária, o prognóstico pode ser melhor ou pior, mas talvez aí 40%, 50% das pacientes que passam por tratamentos não vão sair com o seu objetivo resolvido, que não é todos que vão conseguir chegar a esse resultado. Então, assim, eu acho que o lado que mais me dá satisfação, além do resultado positivo, que isso é óbvio, mas é aquela paciente que não engravidou, mas que ela faz questão de ir na tua página e escrever, olha, eu não engravidei, mas vá nessa clínica, porque, putz, vai ser tratado de uma maneira humana, né? Eu não engravidei porque eu tinha problemas que me limitavam ao resultado, eu já era ciente disso, mas vá nessa clínica, eu tenho o maior carinho pelos médicos que me atenderam. Então é isso que eu acho que é o melhor feedback que você pode ter da tua paciente. É realmente você saber que ela foi tratada de uma maneira decente. Ela pode não sair dali com o seu objetivo, que era um filho, infelizmente, né? Porque não depende só da nossa boa vontade, nem de toda a tecnologia que a gente tem às vezes, né? Mas ela foi tratada como ser humano. Ela saiu dali com uma boa impressão, falou, ó, minha trajetória, apesar de dolorosa, né? Que é uma trajetória difícil para os pacientes da reprodução humana e dolorosa, mas ela me ajudaram durante todo o caminho que eu transcorri, né? E agora posso não realizar meu sonho, mas eu sei que eu fui tratada e foi feito tudo que era possível para eu chegar ao meu objetivo. Então acho que esse é o grande diferencial. Além de, claro, né, o fato de se preocupar muito com o paciente nos faz sempre estar buscando, né, algo melhor em termos de tecnologia, treinamento, etc, né? Mas eu acho que se você dizer o diferencial, eu acho que isso é o básico. Acho que o diferencial talvez seja, né, faço minhas explicações. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Eu compartilho das suas palavras também a forma como a gente tem a visão lá na clínica. Eu acho que é básico, mas eu acho que ainda é bem ausente em vários serviços. Muito. Então, apesar de ser básico para a nossa visão, ainda é bastante escasso em várias prestações. Né? Então, isso realmente é um diferencial. Não, e a gente escuta cada história dos pacientes que vêm, às vezes, que você fala, não consigo acreditar. Né? Você pergunta, tá, mas como é que foi o tratamento? Não sei, não me deram nenhuma informação. Tá, mas você não recebeu nenhum papel, nenhum resumo, não falaram nada. Não me falaram nada, só falaram que não deu certo e pronto. Tipo... Meu Deus, que descaso, né? Daí você fala, às vezes tem até alguns posts no Instagram, eu falava assim, fale com o teu médico, pegue dados, informações, o que aconteceu, explore, você tem que ter essa informação. Você está falando uma coisa que esses dias a gente sentado no beach tênis lá com as pessoas e sempre alguém se aproxima de mim, eu garanto que com você acontece isso, para tirar algumas dúvidas, enfim. E eu vejo, às vezes, que as pessoas, elas não conseguem ter um termômetro muito lúcido, que é, no meu caso lá, foi a seguinte, a paciente fazendo tratamento na parte de emagrecimento há muito tempo já, e assim, investindo, frequentando já há algum tempo, sem êxito algum. E eu falei assim, mas você já questionou, né? Você já colocou isso para profissional de uma forma clara? E ela, mas eu falei assim, mas então, o que você está esperando para mudar o profissional? Porque assim, tem um termômetro que chama-se, você está melhor? Né? Você se sentiu acolhido? Como foi a tua experiência? Esse é um termômetro que às vezes as pessoas ficam, parece que anestesiadas e se perdem, né? Sim. Então, estamos encerrando hoje e eu gostaria de pedir para o Dr. Marcelo dar um fechamento aqui, uma ideia que você julgue importante. Primeiramente agradecer o convite, né? Eu acho que, né, é legal essa conversa, né? Principalmente, né, na tua área de atuação, né? Que tem muito a ver com a minha, parece distante, mas é muito interligada. E eu acho que o importante é a prevenção, né? Então, boas condições de hábitos de vida, né? Um bom controle nutricional, né? Às vezes, muito eventualmente do que você, né? O que você faz durante a tua vida pode ou não repercutir na tua fertilidade, né? Então, a gente sabe que tem várias questões
né, obesidade, vários cenários, eventualmente, de comportamento que podem levar a essa paciente um dia enfrentar uma dificuldade para engravidar. E para essa que já está, neste momento, enfrentando uma dificuldade para engravidar, né, eu acho que ela tem que persistir. Né? A gente sabe que a reprodução humana ela tem, né, uma jornada que ela é desgastante para muitos casais, mas a persistência, né, atrás desse objetivo que é a maternidade, tem que ser sempre o foco. Né? Às vezes os betas negativos vão acontecer, mas tem que pensar positivo, você tem que recuperar força, tem que confiar no teu médico, né? E seguir eventualmente as orientações, porque o resultado no final vai vir, mas vai depender da perseverança. E claro, que pudesse ser agregado, né, no conjunto ali do tratamento em boas condições de hábito de vida são sempre bem-vindas, né? Eu agradeço muito, Marcelo. Nossa, eu confesso que mesmo sendo médica, aprendi bastante aqui, tá? Acredito que muitas pessoas também receberam essa informação clara. E é isso, a gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigado pelo convite, Obrigada. Foi um prazer e a gente está à disposição aí. Qualquer coisa, me avise, eu venho com prazer de novo. Obrigada.